Bom, como a gente viu, nessas passagens, ele fala muito de doar. Ela doou, mas ela doou alguma coisa, não é? Ela doou algo material. Então o que é que ela estava fazendo? Ela estava se desmaterializando para se espiritualizar dentro de um templo de oração na casa. Jesus fala da humildade, né? Fala da pobreza e fala também do supérfluo que essas pessoas colocaram. Tá? O ato de doar da viúva, né, quando ela tirou tudo aquilo que ela tinha. A doutrina espírita, ela nos diz que fora da caridade não há salvação. Em muitas casas espíritas, elas fazem a questão da doação, da sopa. A gente participa muito disso. Né? Eu acho que praticamente todos os espíritas já participaram desse tipo de atividade. Eu tive a alegria, depois de estar morando aqui, quando eu voltei a fazer visita à minha família em Fortaleza, de participar de um grupo ecumênico de distribuição de alimentos, né, que era a sopa que a gente fazia. Então era muito interessante, porque nesse grupo, deixa eu só tirar, buscar aqui um pouquinho, que nesse grupo era interessante porque tinha mas muitas pessoas de outras religiões. Nós tínhamos católicos, tinha eu espírita, tinha amigos da Umbanda, então todos nós reunidos no mesmo sentido da questão da doação, de fazer essa caridade. Né? E quando nós chegamos, a gente ia para o centro de Fortaleza e tinha um lance interessante. Quando a gente se propõe a fazer esse tipo de caridade, né, a gente não é um Chico Xavier, a gente procura se espelhar nessas pessoas, e principalmente no Cristo, né, procurando seguir o ensinamento dele. Mas, na verdade, a gente também sentia algumas coisas, alguns medos. Como a violência estava muito grande em Fortaleza, então a gente ia com certo temor da violência, porque nós íamos para locais muito perigosos à noite, mas era um grupo grande, mas mesmo assim a gente ia com esse medo. Né? E quando nós chegávamos lá no local, a gente foi muito ali para a Praça do Ferreira, e que se reunia aquelas pessoas, então a gente começava a colocar as nossas moedas no gasofilácio da vida, que era aquele momento que a gente estava fazendo, que era o momento que a gente estava tentando encontrar Jesus, os seus ensinamentos da bondade, da caridade, da humildade naquelas pessoas. Né? Então a gente procurava se interar com as pessoas, trazer as pessoas para perto de nós, né? E dali sentir um pouco da energia que era produzida naquele momento de confraternização. Né? Nós tivemos várias oportunidades e o mais legal disso tudo, o bom disso, é que depois nós vimos fazer nossas reflexões e daí a gente ia ver o que é que a gente tinha conseguido, não é? Das energias, qual era o sentimento que estava dentro de cada um. E todos nós que participamos, mesmo com nossos medos humanos, a gente tinha aquela sensação de alegria. Essa alegria não é uma alegria passageira de quem compra alguma coisa que quer, que pega, que deseja, mas é a alegria do amor divino. É pouco, não dura muito, porque a gente não sabe aproveitar ainda essa definição do amor natural, do amor de Deus, mas é muito bom. Né? Então foi aí que a gente começa a fazer esse trabalho da caridade. Por que eu estou falando da caridade? Eu vou entrar agora no Livro dos Espíritos. Tá? No Livro dos Espíritos, ele vai nos falar da caridade. Olha o que é que ele diz. Lei de justiça, de amor e de caridade. Aí aqui tem o seguinte. Deixa eu tirar aqui o clipper. Tá? Olha o que é que eles dizem aqui sobre a questão da caridade. Que essa questão, quando a viúva ela doou tudo que ela tinha, né, ela doou algo material. Né, ela fez uma caridade através da sua fé, ela acreditava naquilo, né, do que a sua religião lhe falava naquela época. Então ele diz assim, da caridade, cadê os outros olhos? Desculpem, gente, eu preciso de óculos. Depois dos 50, os faróis já não funcionam tão bem. Olha. Ok, there we go. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Isso está no Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, capítulo 11, parte 3, a pergunta 886. Vão anotando aí com papel e caneta, viu?
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí Kardec, ele coloca aqui o adendo, tá? Ele diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer de todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido desta palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Tá? A caridade, segundo Jesus, não nos restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então é um nível só para todos. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhamos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresentem-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, já aconteceu na vida de vocês assim, um lance desse assim e tal. Toda gente, como se entende, que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar os seus próprios olhos àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Tá? Então aqui foi no Livro dos Espíritos, sobre a questão da caridade. Tá? Vamos para o Livro dos Médiuns. O que é que nos diz o Livro dos Médiuns? Livro dos Médiuns. Ok. O Livro dos Médiuns, do capítulo 31. Deixa eu achar aqui, capítulo 31. Ok. Capítulo 31. O que é que o Livro dos Médiuns ele nos diz sobre a questão da caridade? Ele diz: mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seus discípulos quem não tenha a caridade senão sobre os lábios. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar o exemplo de bondade, da benevolência, do desinteresse. Olha a viúva, né, o que é que ela fez? Ela deu tudo o que ela tinha para a sua sobrevivência. Né? Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Isso aí quem falou foi Santo Agostinho. Tá? Aí o Livro dos Médiuns, ainda temos mais sobre caridade nas dissertações espíritas, que ele diz assim, tende a caridade sempre em prática. Não deixe jamais de exercer essa sublime virtude, assim como a tolerância. Olha, gente, quando ele diz a caridade, muitas vezes já vem na nossa cabeça aquele negócio de doar, né, de dar um pedaço de pão, dar um copo de sopa, dar isso, aquilo, outro. Mas a caridade ela está em todos os momentos de nossas vidas. Hoje, com essa questão da quarentena, esse isolamento social, nós estamos vivendo um momento muito importante da caridade, né? Da nossa caridade familiar, do nosso relacionamento marido, mulher, mulher, esposo, pai, filhos, mães, os pais com os filhos, né? Os filhos com os pais. Porque tem momentos que a gente não tem muita caridade, não. Quando a criança tira a tua paciência, você tira o espiritismo, joga do lado e aí a coisa pega. Né? Você pega o psicólogo que fica pendurado de trás da porta, porque perde a paciência. Né? Tem um lance aí, uma anedotazinha de que ele diz que o cabra, ele entrava dentro da casa espírita e quando chegava era aquela pessoa amorosa, carinhosa, meu irmão, e abraçava todo mundo. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Aí um dia ele teve assim, um certo desentendimento com o filho, aí o filho chegou e disse assim, pai, como eu queria que o senhor fosse aquele homem lá da casa espírita, por que o senhor não é? Não é? Então assim, a gente coloca as máscaras e a gente não percebe que faz.
Nós somos uma personalidade em um certo local, tratamos as pessoas de uma certa forma, mas dentro dos nossos lares, que é o nosso laboratório, não é? A gente pratica de uma forma toda diferente. Tem a impaciência com a pobre de uma mãe. Se tem uma mãe idosa, que já não, o corpo físico já não age da forma como anos atrás. Então o filho tem paciência com a mãe. Hoje em dia a questão do Alzheimer, da demência é muito grande nas famílias e falta muita paciência. E falta a paciência do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, vem aqueles atritos, né? Isso é uma forma de caridade. Né? Quantas vezes, né, a gente chega e pergunta como é que foi teu dia? Como é que está seu dia? Está bem? Porque muitas vezes a pessoa não tem um dia legal, tem um dia muito agitado, e aí chega baqueado, e a gente, nesse corre-corre do dia a dia, não presta muita atenção naqueles que a gente diz que ama. Tem mais passagem ainda no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, que ele diz que o espírito da caridade vos reúna tanto a caridade que dá como a que ama. Né? Do que adianta você dar, você doar, sem você amar? Né? Não faz sentido. Né? Tem que ter o amor. O amor, acho que ele está na frente de qualquer coisa na tua vida. Você tem que doar com amor. Né? Porque tem muita gente, eu não sei se acontece com vocês aí, mas aqui em Nova York, aqui, quando vão fazer que eles chamam brechó, que eu acho que é bazar, aí no Brasil, as pessoas, eles doam muitas coisas. Mas eles não doam por doar. Eles doam porque querem limpar o closet, que está cheio de bugiganga, coisas que às vezes nem servem. Então, para limpar ali, para ganhar espaço, aí pega, doa para a casa espírita, que muitas vezes tem que jogar no lixo porque não serve para nada. Né? Então, é esse tipo de doação que a gente fala, não é esse tipo de doação. Porque tem que ter o desapego. Né? A gente é muito apegado às coisas. Eu acho que dentro da casa de cada um de nós deve ter muita bugiganga que a gente está com mais de 20 anos que nunca tocou. Né? Então, assim, é bom que a gente tire esses supérfluos, né, que a gente acumula no dia a dia e não usa, porque tem muitas pessoas muito próximas de nós que possam estar precisando. E é aí que a gente vai dentro do templo pessoal e jogar as nossas moedas dentro do nosso gasofilácio íntimo. Né? Livro dos Médiuns, segunda parte, 31. O verdadeiro espiritismo. Cadê os óculos? Eu só consigo ler umas 4 palavras e começa a baratinar a letra. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Exclui toda outra rivalidade que não seja a do bem que se pode fazer. Tá? Livro dos Médiuns. Se nós, dentro dos temas que é estudado na casa, né, toda semana, começarmos a fazer uma pesquisa, a gente começa a fazer um estudo muito mais aprofundado do que está sendo dito, do que foi dito ali. A gente pode pegar muito mais material ainda. Como a gente vê nas obras básicas, tem muita informação. Né? Eu vou dar aqui uns exemplos de caridade aqui, onde é um livro que pouco a gente lê, mas tem. Porque quando Jesus nos fala para amarmos o próximo como a nós mesmos, nos fala da questão da caridade, da benevolência, ele fala que para que nós possamos tirar a matéria de dentro de nós e colocarmos o espírito. Tem uma passagem muito interessante que não pega bem aqui, assim, do tema que está sendo falado aqui no momento, mas eu assisti uma palestra da Ana Guimarães e ela disse que o espiritismo nasceu para todos, mas nem todos nasceu ainda para a doutrina espírita. Né? Lendo essa passagem do Óbolo da Viúva, eu quero fazer uma confissão com meus amigos que estão aqui presentes. Semana passada, eu estava participando de um estudo da casa lá de Fortaleza, o Trilho de Luz. E a gente estava debatendo essa questão da caridade, entrou, eu acho que foi o Óbolo da Viúva, tal, esse negócio todo. Então a gente leu as passagens e começamos a debater. Bom, terminou o estudo, tudo bem. Aí eu tive que ir no supermercado para fazer compras. Quando eu vinha saindo do supermercado, tinha um senhor sentado, um mendigo lá sentado, e me pediu alguma coisa.
E eu peguei, aí coloquei as coisas dentro da bicicleta que eu tenho. Aí tirei a carteira e disse, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. E tinha uma nota de US$ 20. Era a única nota que eu tinha. Aí quando eu olhei, aí eu disse assim, rapaz, eu não tenho aqui dinheiro trocado, eu só tenho essa daqui. Ele pegou, não, tudo bem. Olha, eu vou dizer uma coisa. Depois que você conhece o Espiritismo, rapaz, você não pode pecar mais não. Não tem como pecar mais não, porque você leva uma lapada boa. Quando isso aconteceu, eu não dei uns 5 passos, começou a martelar na cabeça. E disse assim, rapaz, pouco tempo tu leu o óbolo da viúva e tu não conseguiu colocar os teus leptos, os teus centavos na mão desse mendigo? Né? Do que valeu aquela leitura para ti? Eu comecei a me interrogar. Aí eu fiquei assim, mas rapaz, como é que eu fiz uma coisa dessa? E daí eu fiz a minha introspecção, conversei com Jesus, o nosso amigo Nazareno, eu disse, Jesus, olha, falhei, foi uma falha grande, e eu te peço que você me dê outra oportunidade, e se possível que seja com esse mesmo Senhor, para que eu possa refazer esse meu erro que eu pratiquei agora. Porque eu fui egoísta. Eu não tive fé como a senhora viúva teve, que doou tudo o que ela tinha da sua sobrevivência dentro do seu templo de oração. Né? Eu não tive coragem. E isso me bateu. Isso é que é o bom da doutrina espírita, que ela faz você refletir. Não é? Quando isso aconteceu, imediatamente eu já comecei a refletir. E aí conversei com o nosso amigo Nazareno. Porque realmente ele te provém mesmo. Se você faz uma oração, ele faz. Ele faz para você. Tá? Aí, vocês me dêem só uma permissão, um minutinho, gente. Só tomar um pouquinho d'água, tá? Bom, essa foi a minha confissão que eu fiz. E aí eu tô agora, porque assim, o que é que eu estava fazendo? Eu estava orando, mas não estava vigiando. E agora eu vou vigiar. Né? Orar e vigiar, para que isso não aconteça. Com certeza vai acontecer por causa da nossa imperfeição. Mas é bom porque o Espiritismo vai lá, vai estar te chamando a atenção. E é nesse chamar a atenção que você vai se corrigindo, que você vai melhorando. Eu falo do Espiritismo porque eu sou espírita, mas os nossos irmãos que estão aqui presentes, que são de outras religiões, também podem fazer essa reflexão. Porque a lei divina ela é para todos, né? Não é só para o movimento espírita. Mas como a gente trabalha muito nessa questão da caridade, da doação, da entrega e do aprendizado, então eu estou colocando para nós espíritas. Eu vou ler para vocês esse livro aqui que a gente lê muito pouco, Céu e Inferno. Tá? O que é que acontece quando você é uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, aí você passa para o outro lado. Aqui tem a Condessa Paula. Tá? Ela está no capítulo 2. Tá? E no capítulo 2, nas páginas 193, é o que está dizendo aqui, Espírito Felizes. Ele diz o seguinte, era uma mulher... Cadê os óculos? Toda vez eu esqueço dos óculos. Vamos lá. Acho que eu não vou nem tirar mais os óculos não, né? Condessa Paula. Era uma mulher jovem, bela, rica, de um ilustre nascimento segundo o mundo e, por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos de idade, em 1851. Era uma dessas pessoas cuja a oração fúnebre se resume nestas palavras em todas as bocas. Porque Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? Quantas vezes a gente não disse isso com desencarne de pessoas queridas, né, jovens? Felizes aqueles que fazem assim, bendizer a sua memória. Ela era boa, doce, indulgente para todo mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou os seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava os seus inferiores com uma benevolência que nada tinha de baixa familiaridade.
e sem tomar diante deles ares de grandeza ou de uma proteção humilhante. Compreendo que as pessoas que vivem do seu trabalho são os capitalistas e que têm necessidade do dinheiro que lhes é devido. Seja por seu estado, seja por seu viver, jamais ela fez esperar um salário. O pensamento de que alguém pudesse sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era ali um remorso consciente. Menino, imagina isso aí hoje, nos dias atuais, os empresários de hoje, como é que é, né? Tem uma consciência dessa? Não sei, tá? O pagamento por sua consciência. Não era dessas pessoas que procuram sempre o dinheiro para satisfazer as suas fantasias e não tem nunca para pagarem o que devem. Ela não compreendia que pudesse ser do bom gosto para um rico ter dívidas e ficaria humilhada podendo dizer que os seus fornecedores eram obrigados a fazer-lhe adiantamentos. Também em sua morte não houve senão boa noite, lamentos e nenhuma reclamação, tá? Aí aqui eles fazem a evocação dela, de a sua beneficência era inesgotável. Eu não vou ler tudo, que eu vou deixar para vocês pesquisar, porque se dá tudo assim de mão beijada, aí vocês não vão ler, mas é para ler, tá? Essa é a Condessa Paula. E tem aqui outra parte também no livro No Céu e Inferno, capítulo 2, Espírito Felizes. Uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, ficou só, teve a intenção de evocá-la pouco tempo depois da sua morte, mas ela se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte. Tá? Ela disse: desejáveis, essa é uma pessoa boa, espírito felizes, desejáveis saber o que sou agora, bem feliz, sou bem feliz. Não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo, da felicidade. Não compreendeis o que estas palavras significam. Os felizes da terra estão tão longe daquilo que sentimos quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu o seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Tá vendo? Ser bom é bom. Tá? O que é que você está esperando? Quando desencarnar, vai chegar e vai estar com as suas joias que você depositou lá no gasofilácio da sua vida pessoal. Eles dizem: meus amigos, a vida é penosa e difícil se não olhardes o fim. Mas eu vos digo em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus. Qual é a lei de Deus? Né? São as leis naturais, e Jesus resumiu em duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. As leis de Deus são as leis naturais. Tá? E sereis recompensados bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes de haver de conquistado para o céu. Tem mais aqui, ainda no Céu e Inferno, que eu vou deixar para vocês ler, que é Expiações Terrestres, no capítulo 5. Capítulo 8, tá? Ele diz, tendo essa comunicação, é outra comunicação. Então, façam pesquisa, que tem muita coisa boa nas obras básicas que a gente pode aprender. Tá bom? Tem um amigo nosso chamado André Luiz Peixinho, lá da Bahia, que ele faz na palestra A Justiça e Misericórdia Divina. E nessa palestra ele conta de uma pesquisa que foi feita no grupo de ação social. Eles pesquisaram por que é que o espírita ele faz a caridade. Né? E daí ele tirou de três ou quatro conclusões. A primeira conclusão que ele tirou por que é que o espírita faz a caridade é que o espírita tem medo de ir para um umbral. Né? O caba faz a caridade porque quando bater as botas, passar para o outro lado, aí não quer ir para um umbral, já quer ir do nosso lá para riba. Né? Então muita gente faz com medo de ir para um umbral. Essa foi a conclusão que ele fez da pesquisa. Aí a outra conclusão é melhorar a situação de consciência social. Tá? A pessoa tem uma ideia da sociedade e aí ele fica
como chama? Aquela briga, sabe? Então, assim, essa segunda turma, segundo grupo, ele procura melhorar a situação social dele de entrosamento com as pessoas. E tem outra, que é aquele que eu não sei se acontece em vocês, mas eu me senti assim, né, muito tempo atrás, né, antes de conhecer o Espiritismo, então faz muito tempo. Era de carência existencial. O que era isso? Era quando você participava de uma centena de... Você estava no meio de uma centena de pessoas e você não era enxergado, você era o último do último dos últimos. Então, para que pudesse ser visto, as pessoas entram nesses grupos de assistência e daí ele começa a servir, começa a se entrosar e já começa a ser visto pelas outras pessoas, aceitos e benquisto pelas outras pessoas. Tá? Bom, isso foi uma das colocações, conclusões que a gente tirar desse estudo. Mas nessa palestra, já que a caridade ela está ligada à justiça, aí ele fala que o que é que Gandhi fala de justiça. Olha o que é que Gandhi diz, o que é justiça para ele. Na ética de Gandhi, né, acumular bens materiais enquanto o povo não tinha ainda o que comer é uma injustiça. Aí a gente analisa aí, estamos ferrados, não estamos? Isso aí foi só Gandhi. Mas aí tem outra, que ele diz o seguinte, no livro A Grande Síntese, diz que na minha ética é injusto todo aquele que não faz o melhor que pode em todos os momentos de sua vida. É injusto. Aí, rapaz, aí ferra, né, não? Porque a gente já pensou, já tentou fazer tudo de bom em todos os momentos da nossa vida. É difícil. Eu vou aqui para o Livro dos Médiuns, capítulo 3. Esse é pequenininho, tá? Eu disse para vocês, tinha aqui uma ruma de livro para a gente ver. Tá, eu não vi da metade ainda. Então vamos lá. Ele diz assim, olha, aqui é a classificação de algumas pessoas que se dizem espírita, que não é espírita, ela está na primeira parte do capítulo 3, no item 28, parágrafo 2º. Aí ele diz assim, os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos, compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos. E olhe que a doutrina espírita, ela diz que você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem e amanhã ser melhor do que você foi hoje. Então há a mudança, essa mudança constante. Não é? Aí eles dizem que nada muda em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida. O orgulhoso pleno de si mesmo. O invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. Esses são chamados os espíritas imperfeitos. Ok? Livro dos Médiuns. Tá bom? Bom, eu queria passar para vocês essa parte, dicionário da Bíblia, tá? Tem uma parte muito interessante, porque quando nós estudamos o álbum da viúva, essa viúva, o termo viúva na época de Jesus é totalmente do que nós temos hoje, o significado. E aqui nesse dicionário aqui, ele mostra como é que era naquela época. Vamos ver o que é que ele diz, tá bom? Olhe, viúvas. O termo viúva, tradução usual do hebraico almana e do grego tchera, tem um significado mais específico nos textos bíblicos que o transmitido pela palavra viúva na linguagem atual. A mulher designada por esses termos era não meramente alguém cujo marido morrera. Ela estava fora da estrutura social normal em que toda mulher vivia sob a autoridade de algum homem. Era responsável perante si mesma e por si mesmo.
A estrutura da sociedade antiga era baseada no parentesco e patriarcal. O casamento nessa sociedade representava um contrato feito entre duas famílias, não entre duas pessoas, como se faz atualmente, né? Quando uma mulher se casava, passava da autoridade da sua família paterna para a autoridade da família do marido. Tá? Com a morte do marido, sua posição passava a ser determinada em relação aos membros sobreviventes da família dele. Olha, gente, o que está sendo falado aqui é o que aconteceu com aquela viúva. Tem uma palavra chamada literato, eu vou me lembrar, é porque o alemão está aqui, vizinho aqui, está atrapalhando. A lei, aí eu falo para vocês. A lei bíblica dispunha acerca da mulher em idade fértil cujo marido morrera sem deixar filhos do sexo masculino. Por meio do liverato, tá aí a palavra, tá? Liverato, que era uma lei daquela época, a mulher do morto era dada em casamento a um parente da família do marido, de modo a poder ser gerado um filho que herdaria os bens do marido morto. Além dos direitos de herança, essa prática assegurava ainda o bem-estar da mulher. Um homem podia, contudo, recusar-se legalmente a cumprir essa obrigação. Por exemplo, a preocupação com a redução de sua própria herança podia impelir o parente do marido morto a se abaster de um leveirato, que é a lei. As histórias de Tamar, nora de Judá, que foi temporariamente uma almana, que é uma viúva, né? E de Ruth ilustra a implementação do levirato. Embora o Antigo Testamento identifique certas mulheres como almanot, plural de almana, e especifique seus trajes característicos, a descrição que faz delas é vaga. Leis da antiga Mesopotâmia fornecem alguns detalhes. Nas leis assírias médias. Bom, aqui já deu para entender o porquê da situação da viúva, do que foi estudado o óbolo da viúva, né? Com certeza, ela não estava se aplicando à lei do liverato porque, como diz o estudioso, o Severino Celestino, o professor Severino Celestino, essa viúva, com certeza, ela não foi aplicada à lei do liverato porque talvez não quiseram casar com ela, da família, e daí ela ficou nessa mendigança, porque quando se casa, né, ela perde a família dela praticamente, ela perde a família dela e começa a servir a família do marido, né? Aí, hoje em dia, isso aí acontece ainda. Se a gente for no Oriente Médio, ver o Oriente Médio e a Índia, hoje existe ainda. O noivo, na Índia, por exemplo, o noivo, ele dá uma certa quantidade de dinheiro ao pai da noiva, depois do casamento ela deixa a família, a família dela de nascença e vai viver com o noivo. Tá? E dali ela só serve a família do noivo, né? Aí o que é que a gente vai fazer assim? Deixa eu ver aqui, ver se vocês escutam. Deu para escutar? Olha, isso daí são fogos de artifício que vocês ouviram. Por que do fogo de artifício? No último estudo do Léo, teve vários fogos de artifício aí em Canidé, e o pessoal querendo saber tal, o que está acontecendo, tal. Com certeza o pessoal comemorando a palestra o estudo do Léo, que estava muito bom, então os negados começaram a soltar fogos. Aqui é a mulherada do grupo que está soltando esses fogos porque nasceram no Brasil. Já imaginou se você tivesse nascido na Índia ou lá no Oriente Médio? Não é? Era sufoco. Mas graças a Deus nasceram no Brasil. E isso é bom. Viu? Bom, gente, já estamos praticamente terminando o nosso estudo. Tá? Espero que tenha sido assim,
proveitoso para todos, dessa questão do óbolo da viúva. Ainda tem mais alguma coisa aqui para ler para vocês. Vocês conhecem isso aqui, olha aí, ó. Presta atenção. Muito bom. Aí tem essa aqui, olha. Procurem, não vou ler não, porque já está terminando o tempo. Parábola do avarento, tá? Leiam, muito interessante mesmo. E tem no Livro dos Espíritos, essa aqui eu vou ler porque é importante, que faz parte do estudo, para que a gente possa assimilar melhor. Olha, o que eu vou ler, ela está na parte terceira, capítulo 5, tá, do Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação, e ele fala sobre necessário e supérfluo. Deixa eu pegar aqui os olhos. Ok. Aí aqui tem a pergunta 715. Prestem atenção, papel e caneta. Vamos lá. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Deixa eu tirar aqui. Vamos ver a resposta, né? O que foi que os espíritos falaram. Vou ler de novo, porque eu demorei aqui. Aí, como tem muita gente aí que deve estar com o alemão por perto, deve ter esquecido que nem eu. Aí, assim, o supérfluo, né, necessário e supérfluo, pergunta 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Né? Essa foi a resposta dos espíritos, que é do supérfluo. Sabe o supérfluo da viúva e dos ricão, né, as negarinhas dinheirado, cheio de dinheiro, que dava o que sobrava. Pois é, ali era o supérfluo, e o supérfluo é isso. Tem mais coisas, eu não vou ler, porque senão vai ser moleza demais para vocês. Né, vão lá no Livro dos Espíritos, capítulo, cadê onde é que está? Capítulo 2, a pergunta 700... Não, não é capítulo 2 não. Capítulo 5, pergunta 715. Vão lá e leiam, Livro dos Espíritos. Mas assim, olha, toda vez que nós nos propormos a ler o Livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, e para aqueles nossos irmãos que não são espíritas, mas que gostam de ler a Bíblia, não só leia, estude, porque dentro dos ensinamentos da parábola de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, ensinamento moral, porque é esse que o Espiritismo se apegou, né, é o ensinamento moral. Então, assim, estudem, vejam que o óbolo da viúva tem vários ramos em que você pode estudar para entender. Né, a questão da doação da viúva, né, que ela doou material, a fé dela, não é? Como é que nós podemos doar no nosso gasofilácio diário de nossas vidas? Nós temos capacidade para isso? Temos capacidade para isso. Nos esforçamos para isso? Ainda não, porque nós temos medo, nós somos ainda muito fracos na nossa fé. Somos fraquíssimos na nossa fé. Né? A experiência própria minha, como eu já disse, eu já vivo aqui nos Estados Unidos há 20 e poucos anos, 23 anos, eu creio. Saí de Fortaleza com a minha esposa e o meu filho mais velho, viemos para cá, para um país diferente, um país estranho, língua diferente, cultura diferente, tudo diferente. Viemos encarar. Sofremos muito, 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 muito mesmo. As pessoas não têm ideia do que é a vida de um imigrante aqui. Então a gente sofreu muito. E nesses momentos difíceis que nós passamos, né, eu sempre colocava na mão de Deus. Mas não, eu não colocava na mão de Deus. Já estava na minha mão, devolver para Deus, ou caba fraco, não era não? Mas eu sempre colocava assim, o questionamento quando a minha esposa falava que a situação está passando. Aí eu falava em gestos, eu falava assim, né, lá em cima. Toda vez que nós passávamos situação difícil, eu sempre
lá em cima. Nunca faltou, graças a Deus, nunca faltou um pedaço de pão para os meus filhos, nunca faltou. Também eu nunca tive o sobrando, tudo aconteceu no seu momento adequado, né? E sempre agradecendo a Deus, porque é isso que nós devemos fazer. Tem a meditação, que é quando você escuta a Deus, e tem a oração, que é quando você conversa com Deus. Quantas vezes você conversa com Deus por dia? Desculpa. Alguma coisa que aconteceu na tua vida que te gerou sofrimento, né, que você conseguiu passar. Você agradeceu a Deus? Você pediu oportunidade a Deus para que possa reparar um erro cometido? Então essas reflexões é que faz a gente evoluir dentro das leis naturais, das leis de Deus, porque nós respiramos Deus todos os momentos de nossa vida. Nós estamos dentro de Deus, né? A fé dessa viúva do óbolo, ela levanta qualquer um. Como é que eu digo? Da sua avareza. Ela tira a pessoa de dentro da sua avareza, da sua ambição, do seu egoísmo. A sociedade hoje, ela lhe cria para você ter. A escola hoje, ela lhe educa para você ter, mas não para você ser. Ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa boa, ser um homem de bem, ser uma pessoa gentil, né? Hoje todo mundo quer ter o smartphone de última geração. Carro de última geração. O status hoje fala muito mais alto do que a humildade. Mas ninguém quer ser humilde. As pessoas, eu não sei se vocês já viram, mas as pessoas só querem ser humilde quando entra dentro das casas de orações, né? Quando entra nos centros espíritas, vou falar dos espíritas, porque eu sou espírita, né? As pessoas entram nos centros espíritas, quando entra na porta do centro espírita, pense no espírito de luz. Até a voz muda, meu querido irmão, meu filho, como é que você está? As negadas nunca vão me ouvir falando assim, porque como eu conversando com o Luiz sobre a live de hoje, aí eu dizendo assim, rapaz, como é que vai ser? Tá? Ele disse assim, seja você. Não, sempre vou ser eu, não tem pra onde correr. Eu não posso mudar, não tem como eu mudar, eu ficar naquele, não. É incrível. Uma coisa que eu queria, um exemplo de fé, vocês conhecem o Medrado lá de Salvador, ele é da Cidade Luz, é fundador da Cidade Luz, tem como assim, o mesmo nível de trabalho do Divaldo, tem um trabalho social muito interessante. E um dia ele chegou na cozinha, tava faltando um monte de coisa lá, tá? E, Luiz, se eu estiver passando do horário, que já passou, você me avisa, que aí eu encerro, tá? Que eu já falei que encerrar, tava esperando pergunta, ninguém fez. Então ele chegou na cozinha, tava faltando mantimento para fazer os alimentos das pessoas, das pessoas carentes, de que eles auxiliavam. E aí ele chegou lá e disse, o que tá faltando? Tá faltando farinha, tá faltando feijão, tá faltando arroz, tá faltando macarrão, isso, aquilo, outro. Aí ele pegou e disse, ok. Ele foi, subiu a escada, foi no segundo andar, no escritório dele, abriu a janela e olhou e disse assim, ó, senhor, o senhor disse que se eu fizesse a minha parte, eu só ia fazer a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha parte, o senhor está vendo, nós estamos necessitando, está faltando um monte de coisa. Agora eu queria que o senhor fizesse aí a sua parte, me dá uma ajuda aí, né? Ajuda a gente nesse sentido. Aí ele fechou a janela, ele fez o pedido dele. Aí ele disse uma coisa bem interessante, ele disse, gente, do que adiantava eu conversar com Jesus naquelas vozes, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Aquele que falou com ele naquela janela aberta era eu. Então ele fechou a janela, saiu, e depois chegou uma pessoa e disse assim, vem cá, aqui que está precisando disso. A mulher, Aí ela disse, quem foi que te mandou aqui? Não, era um senhor, um velhinho, barbudo, que estava ali de fora. Aí me contou a história de vocês, e eu sou um empresário, eu tenho muito dinheiro, então eu vim ajudar vocês aqui. Vocês estão precisando de mais alguma coisa? Lá falou que estava precisando. Quando o Medrado chegou, estava toda a dispensa cheia, ela contou a história. Né? Aí ele disse, você falou que estava faltando pão, bolacha, faltando leite. Falei tudo. Aí o que foi que Medrado fez? Medrado subiu lá no segundo andar, foi lá no escritório dele, abriu a janela, aí disse, Jesus,
Valeu, valeu mesmo, muito obrigado. Fechou a janela. Não é? Aí, pense numa oração, não é não? É uma oração muito mais, porque ele falou do coração, do amor, do sentimento que estava ali. Porque muitas vezes a gente procura fazer oração aquela coisa batida, mecânica. E não. A oração é quando você conversa com Deus, é como eu estou conversando com vocês agora, dentro da sinceridade. Então você conversa com Deus quando você abre o seu coração dentro da oração e procura escutá-lo quando você meditar. Procure escutar a Deus. Porque a todo momento ele está falando com você. Assim como ele fala comigo. Né? Todo momento nós temos os nossos amigos espirituais conversando conosco, o nosso anjo da guarda, né, que é o nosso parceiro. Quando a gente reencarna aqui na Terra, ele está lá auxiliando a gente. Então, assim, a gente tem essa condição de conversar. O livro dos Espíritos ele fala sobre isso. Né? Dá uma leitura lá, dá uma lida lá. Que ele fala de que o primeiro pensamento que vem é a sugestão. Né? E quando você começa a calcular, depois do teu primeiro pensamento, aí já é você, já começando a querer fazer os cálculos, querer dar o jeitinho. Não é? Mas essa é a história da caridade. E eu não poderia deixar de falar do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Né? Quem assistir filme, quem lê biografia de Chico, né? Quem já ouviu histórias de Chico, vocês vão notar de que toda vez que alguém dava para ele, que ele não pedia, ele não queria, mas que dava, que batia na mão dele, chegava numa mão, já estava na outra mão, já repassando para outras pessoas. Chico sobreviveu só com a aposentadoria dele, do trabalho da fazenda que ele foi aposentado. Né? Morreu humilde. Chico morreu com mais de 20 milhões de livros vendidos. Era para ser um cabra rico, mas não quis um centavo, porque dentro da humildade dele, ele diz que quem escrevia aqueles livros, os autores, não era ele, e sim os amigos espirituais. Né? Se a gente quiser um dia ter uma raiz da humildade e uma raiz do sentimento de amor ao Cristo, dá uma olhada para o Chico. Não seja chiquista, né? Tenha ele como exemplo, mas o nosso exemplo maior é Jesus. Nosso exemplo maior é Jesus. Mas tem esses irmãos que reencarnaram aqui na Terra para nos dar exemplos da humildade, do amor e da caridade e de amar o próximo. Chico foi um deles. Madre Teresa de Calcutá foi outra. Mãe querida, qual de nós? Isso aí eu vou perguntar, qual de nós sairíamos nas ruas e vendo um pobre, sujo, com feridas, abraçá-lo e beijar seus pés? Vão pensando aí, tá bom? Pensem, não é? A Madre Teresa de Calcutá, antes dela fundar a congregação dela, ela entrava no convento, saía, ia para as ruas. Um dia ela entrou no convento e viu o Cristo crucificado. Não sei se vocês leem, eu nunca prestei atenção, só vim saber disso aí agora. De que tem umas palavras lá, e as palavras que ela leu eram assim: tenho sede. Aí ela ficou, veja como é que é as coisas, né? Só essas palavrinhas bateu aqui no quengo dela, ela ficou e disse: meu Deus do céu, ele está com sede até hoje e ninguém nunca deu água. Eu vou dar de beber ao Cristo. Entrou, falou com a Madre Superiora e pediu para sair. Ela abriu a congregação dela, que hoje está no mundo inteiro. E que foi Prêmio Nobel da Paz. Né? Outro exemplo, né? Fantástico. E temos a Irmã Dulce, da Bahia também, outro exemplo, e várias outras pessoas. Mas o bom disso tudo é o aprendizado, né? Que a gente possa tirar a semente do bem, do amor, do próximo. Se você quer sentir um pouquinho de felicidade agora, nesse momento assim, de alegria, do teu lado, chama aí o teu marido, o teu irmão, o teu filho, assim, me dá um abraço, me dá um beijo. Hoje é uma coisa que está em falta, que a gente está sentindo uma necessidade terrível, imensa, é de um abraço. Né? Olha o que o Corona fez, né? Fez despertar a gente os valores de que a gente tinha todo dia, a gente não usava.
E hoje a gente está sentindo falta do abraço. Vários americanos aqui que eu conversei aqui, todos eles falam da saudade do abraço. Que hoje não pode nem tocar na mão, pode. Então que vamos usar as reflexões. O tempo já está bem avançado. Eu só queria só comentar com vocês agora, fora desse tema do que foi o estudo hoje, sobre o que muitas vezes pergunta sobre essa questão do coronavírus, o que está acontecendo hoje. De que isso está é um mal, que isso aqui não vai passar e está na humanidade toda. Olha, gente, não existe uma queda de uma folha que Deus não esteja sabendo, que não seja com a permissão dele. Então tudo isso que está acontecendo é necessário. Através da dor a gente vai aprendendo o amor. A gente só aprende com a dor. Vou falar espírita de novo. Olha, são 5 dias, nós estamos o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, aí vem o de regeneração e vai subindo até os felizes. Nós estamos 1 grau acima. Nós estamos 1 grau acima do mundo primitivo. A gente ainda carrega muita pedra e couro nas costas ainda do mundo primitivo ainda. O que é que a gente quer reclamando dessa dor? Que nem começou ainda direito. Então vamos aprender, né? Vamos ajudar, vamos passar a dor amando, né? Amando o próximo. Muitas pessoas hoje devem estar passando necessidade aí na nossa vizinhança. Vamos ajudar o próximo. Saber como é que tá. Ligue para uma pessoa que você não fala há muito tempo. Como é que você tá? Tá bem? Porque hoje o mal do século, a depressão, tá matando muita gente. Hoje em dia quem mata mais é o coronavírus, mas a depressão tá matando muita gente, que o coronavírus ela vai ainda tirar a vida de muitas pessoas. Então, não perca tempo não. Gasta uns créditos aí. Liga para a pessoa e diga assim, olha, eu te amo. Embora que ele chame você de doido. Você tá doido. Eu não tenho um centavo para lhe dar. Por que você me chama? Mas porque eu te amo. Viu? Te amo, te amo e te amo. Dá certo, tá bom? Um beijo para todos, muito obrigado. Vou encerrar.